Saudações do Crente Docente, está no ar o CDcast, o seu podcast das lições bíblicas. Eu me chamo Fabiano Souza, estou nesse dia incumbido de ministrar a aula de número 2. Estamos estudando a cartilha da Central Gospel, Fundamentos da Liderança Cristã, Modelo Bíblico de Fé, Motivação e Empreendedorismo, comentada pelo pastor Walter Brunelli. Bom, muito bom ter você por aqui, espero que você esteja gostando do conteúdo, agradeço a oportunidade pelos idealizadores desse projeto e vamos sem delongas para a nossa lição de número 2, cujo título é Moisés, um líder fiel à sua casa. Nesse trimestre nós estamos estudando as características singulares desses líderes, né? Então, o nosso texto áureo encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo 3, no verso 2, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Texto bíblico básico, Êxodo 2, do 1 ao 10, que você pode estar fazendo essa leitura na sua sala de aula. Bom, vamos lá. Na nossa palavra introdutória, é interessante a gente falar que não há contestamento acerca da liderança de Moisés. E a gente também não vai se ater muito a outras questões da liderança dele. Nós vamos nos concentrar na questão da fidelidade, que é uma marca muito profunda da liderança de Moisés. Mas antes eu preciso fazer algumas definições. Primeiro, é o que vem a ser um líder. O líder é aquele que conduz, é o que guia, é o que orienta, né? É aquele que consegue ver além dos outros, é aquele que consegue ver antes dos outros. O líder também é alguém gentil, porque ele é um gestor. Então ele é alguém que é gentil em suas ações. E essa palavra, ela deriva de uma palavra que significa gestação. Ou seja, o líder é aquele capaz de gerar vidas através da sua liderança. E isso a gente não tem dúvida de que Moisés ele foi, de fato, um líder mais proeminente do Antigo Testamento. Tá? Ele é um cara que a vida dele tem diversos elementos que comprovam que, de fato, ele é um excelente líder. E a gente aqui, só para a gente exemplificar aqui também, né, para os nossos dias, para a gente ser um bom líder, a gente precisa servir. A gente precisa suprir as necessidades do liderado. Tem muita gente que acredita, quando recebe uma função de liderança, de que ele, a partir daquele momento, ele vai passar a ser servido, ele vai entrar numa posição de destaque, mas pelo contrário. Ou alguém que é líder de verdade, ele está preocupado mais em servir do que realmente ser servido. No Êxodo capítulo 18, 13 ao 26, a gente vai ver Moisés com essa característica, quando ele ouve os conselhos do seu sogro Jetro. Então ele vai realmente ter essa humildade para ouvir esse conselho e evitar uma liderança centralizada, alguma coisa ruim que não vá servir de maneira eficaz ao povo. Êxodo 32 também, de 11 ao 14, e Moisés ele também vai se mostrar alguém que intercede a Deus pelo povo, alguém preocupado com o povo. Quando ele sobe para o Monte Sinai e demora a retornar, o povo faz um bezerro, e aí Deus, com o intuito de consumir aquele povo, né, ele vai interceder pelo povo. Então um líder também tem como característica a compaixão, a empatia pelo povo. E também uma outra característica importante do líder é que ele é um bom liderado. Colossenses 3:23 vai dizer que tudo quanto fizerdes, fazeis tudo com o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então todo bom líder, ele tem que ser obrigatoriamente ter sido um bom liderado. E um outro exemplo importante, uma outra questão importante, é que um bom líder ele é um espelho, ele é um exemplo. As pessoas olham ele como um exemplo. Isso você vê como Moisés, que até a face do Senhor ele resplandecia, lá em Êxodo 34, 29. Bom, no tópico 1, nós vamos falar sobre Moisés, um hebreu no Egito. Aí eu preciso aqui fazer uma recapitulação, né? Um pano de fundo para a gente entender o que isso quer dizer. A gente sabe que os israelitas, o povo de Israel, os israelitas, eles são descendentes de Jacó. Gênesis 32, no 24 ao 30,
a gente vai ter aquele relato que Jacó teve seu nome mudado para Israel, quando teve contato com aquele anjo. E através de Jacó, que foi mudado o nome para Israel, veio a descendência dos israelitas. E o povo de Israel, ele se mudou para o Egito. Lembra da época lá de José, quando, com relação à fome que teve, eles foram convidados por José, né, para morar lá em Gósen, que era um local ao norte do centro cultural lá do Egito. Então, mas com o passar dos anos, o faraó de José morreu, veio um outro faraó, e esse faraó, não conhecendo a história de José, se sentiu ameaçado pelo povo que estava ali muito próximo, um povo de uma cultura totalmente diferente da cultura deles, e ele vendo o crescimento desse povo, ele se sentiu ameaçado com isso. E aí ele vai começar a querer impor algumas obrigatoriedades para o povo, como a escravidão, com o intuito de tentar minimizar ou impedir o crescimento do povo. Ele imaginou que quanto mais colocasse o povo para trabalhar, menor eu diminuiria, né, a qualidade de vida deles, e isso também, a idade deles, também impediria eles de procriarem, né, de terem filhos. Mas só que, como é que ele vai fazer isso? Ele vai aumentar a carga de trabalho. E ele, vendo que isso não favoreceu, que ainda assim o povo continuava crescendo, ele vai ordenar a duas mulheres, uma chamada Sifra e a outra Puá, que era como se fosse uma espécie de supervisora das parteiras das hebreias, a matar todo menino hebreu nascido. Porque havia, naquele tempo diferente do de hoje, então quem dava a descendência era o homem. Então ele vai ordenar que os homens, que os meninos nascidos de mulheres hebreias fossem mortos por essas mulheres. Porque quando uma parteira realizava o parto, ela tinha como responsabilidade realizar o parto e também ficar com a criança no período em que a mulher se encontrava fraca. Mas só que essas duas mulheres, elas foram fiéis a Deus e elas não aceitaram, não obedeceram essa ordem absurda de Faraó. E foi nesse contexto que Moisés vai nascer. Nesse contexto desfavorável, de perseguição, ele vai nascer muito próximo do contexto pela qual também nasceu Jesus, né? Quando Herodes também baixou um decreto para que todo menino também fosse morto. Então todos esses dois, para você ter uma ideia da importância do seu chamado, eles correram risco desde a sua nascença. Então, desde o começo o diabo queria fazer com que esse projeto ele nem nascesse. E é assim com a nossa vida também. Muitas vezes a gente passa por muitas dificuldades, a gente nem imagina que há um propósito por detrás disso lá na frente muito grande. Então a gente precisa resistir a essas tentações, a essas dificuldades, porque o propósito é muito maior. No subtópico 1.1, salvo das águas. Aí, com a impossibilidade, com a Sifra e Puá não obedecendo, sendo fiel a Deus e não obedecendo a ordem absurda de Faraó, o que Faraó vai determinar agora? Ele vai determinar que todo menino seja jogado no rio, para que ele venha a morrer. Então essa foi uma nova chamada de Faraó. Ele não mais convocou as parteiras, e sim a todo o povo que encontrasse uma criança, que jogasse essa criança no rio. Então Moisés, que era filho de Joquebede, com Esrom, irmão de Arão e Midian, nasce nesse contexto. Depois que ele nasceu, Joquebede, vendo a formosura da criança, ela vai tentar esconder ele, vai conseguir esconder ele por 3 meses. Então, por 3 meses, Moisés vai ficar escondido, até o ponto de que não fosse mais possível esconder Moisés. E aí ela vai preparar um cesto, que na palavra hebraica é o mesmo que arca. Ela vai fazer um cesto, vai preparar esse cesto e vai colocar ele à borda do rio. E vai ordenar que a sua irmã, Miriam, que era mais velha, ficasse observando de longe o que aconteceria com aquele cesto. Porque eles sabiam que era uma data e um local em que a filha de Faraó costumava se banhar. E aí ela fica de longe observando, e aí ela vê o momento em que a filha de Faraó observa o cesto. E aí ela vai se aproximar, a filha de Faraó vai pedir para suas criadas pegar o cesto,
e aí nisso ela vai se compadecer do choro do menino, e aí Miriam vai se aproximar e vai dar essa ideia de conseguir uma mãe de leite para essa criança, para amamentar ela no período em que ela estivesse ali, no período de amamentação. E ela foi buscar, ela recebeu a ordem da princesa e ela foi buscar exatamente a sua mãe, que era a mãe do menino, que até então não se chamava Moisés, para poder ser essa mãe de leite. E aí a princesa vai ordenar que ela seja a mãe de leite e que ainda seja assalariada por isso. Então você tem aí um exemplo interessante de que, como havia um grande chamado, um grande propósito, havia uma grande dificuldade, mas mesmo assim Deus guardou ele no Nilo e ainda se encarregou de cuidar de toda a sua criação. No primeiro momento, na sua casa com a sua mãe, lá em Êxodo 6:20, que ficou em torno de 3 a 4 anos aproximadamente, em que Joquebede aproveitou cada minuto que passou lá do seu filho para ensinar ele acerca da palavra, acerca do seu povo, do pecado, das promessas de Deus, também falou sobre fé. Acredito que ele tenha sido instruído e ela tenha aproveitado o máximo tempo que ela teve com ele. E um segundo momento foi quando Deus abriu as portas do palácio para que Moisés, vivesse lá e fosse educado e que fosse instruído lá, e isso aconteceu por volta de 40 anos que ele viveu no palácio. No subtópico 1.2 vai falar instruindo em toda a sabedoria e ciência do Egito. Cabe a gente ressaltar que Moisés passou toda a sua juventude e parte dessa fase adulta dentro do palácio, tratado como um príncipe. Então ele frequentou as mais renomadas universidades egípcias. Em Atos 7:22 vai falar que ele era poderoso em palavras e obras, por causa da instrução dele, por causa do caráter que ele recebeu pela influência da sua família no tempo que ele esteve na sua casa com a sua mãe. Então, naquele tempo cabe ressaltar que o Egito era uma potência mundial na educação superior. O Egito ele era muito avançado naquilo que se refere à arqueologia, à administração, arquitetura, na matemática, na astronomia, na engenharia e por aí vai. Então, foi muito importante esse tempo que Moisés viveu no palácio para que ele pudesse cumprir a sua jornada, cumprisse aquele propósito que Deus já havia estabelecido a ele. No tópico 2, Moisés, um hebreu pelos hebreus, apesar de Moisés ter vivido no palácio, ele não hesitou. No Êxodo capítulo 2, do verso 11 e 12, Moisés ele vai matar um egípcio e vai enterrar, e ele fez isso na areia, ele fez isso para poder defender um hebreu. Quando ele saiu para ver os trabalhos do povo, como estavam os seus irmãos no trabalho, e ele presenciou uma injustiça de um egípcio com um hebreu. E ele não suportou ver aquilo e ele vai defender esse hebreu e ele vai acabar matando esse egípcio, enterrando na areia. No dia seguinte, ele vai mais uma vez presenciar algo parecido. E aí ele vai observar, ele vai interpretar, na verdade, que de fato alguém possivelmente viu o que aconteceu no dia anterior. Aqui a gente cabe ressaltar que ele fez aquilo que ele foi chamado, que era livrar o povo hebreu da mão do povo egípcio. Porém, ele se precipitou, porém ele fez isso de uma forma equivocada. O que ele fez foi, na verdade, usar da força humana para fazer algo que ele havia sido chamado, quando, na verdade, a libertação ela viria pelo poder divino, pelo poder de Deus. Então ele fez isso de maneira errada, também fez isso da forma errada, tá bom? E esse foi o problema. Às vezes a gente se precipita naquilo em que nós fomos chamados para fazer. Então espere o tempo certo, a hora certa, a maneira certa para que isso seja feito. E ele, sabendo do possível castigo, pelo fato de ele ter traído, ter sido infiel aos egípcios, ao Egito, ele foge para o deserto de Midian. E lá ele vai iniciar uma terceira fase da sua preparação, na qual ele vai ficar lá isolado, com tempo para refletir, cuidando daquilo que não era dele, por aproximadamente 40 anos. No subtópico 2.1, o grande líder não rejeita suas origens. A verdade é que um verdadeiro líder, de fato, ele é fiel à sua casa. 1 Timóteo, capítulo 5,
no verso 8, Paulo vai dizer que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. A fé e a família são inseparáveis. Hebreus 11, 24 vai dizer que Moisés ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Moisés foi fiel ao seu chamado, ao chamado de Deus, não só para libertar o povo de Israel, mas ele também foi uma peça fundamental, importante, para preparar o caminho da outra libertação que viria à frente, através daquela pela qual nós também somos participantes, aquela que o Messias veio e nos libertou da escravidão do pecado. Então Deus ele tem essa característica de usar pessoas para realizar os seus propósitos, e também Deus tem essa característica de usar eventos para ilustrar verdades importantes e maiores no futuro. Então, Moisés, mesmo vivendo no palácio, com todas as regalias, com todo o tratamento de um príncipe egípcio, ele liderou os seus antepassados, os israelitas, levados da escravidão egípcia até a fronteira da terra de Canaã. Então, ele é alguém que, de fato, não rejeitou as suas origens. No subtópico 2.2, o grande líder é forjado pelo Senhor. A palavra forjar diz respeito a modelar, a fabricar por meio da forja, do fogo, ou seja, é como colocar algo numa forma e fazer uma cópia semelhante. Então, o que a gente aprende é que todos esses períodos que a gente estudou, desde a preparação dele na casa dele, no palácio, no deserto, foram formas de forjá-lo para o seu propósito maior. O que a gente aprende com isso? Que um líder ele não nasce pronto. Um líder ele é preparado ao longo da sua vida. Então, se você está passando por alguma questão e você de fato lidera alguma área de sua vida ou lidera algum segmento, todo mundo foi chamado para liderar um segmento. E se você está passando por alguma questão, alguma dificuldade, entenda isso como um preparo para o seu chamado. E o sucesso da vida de um líder está condicionado ao sucesso desse preparo. Então, não tente queimar etapas, viva cada etapa da sua vida, porque elas serão importantes para o cumprimento do seu chamado. No subtópico 2.2.1, o chamado, a gente vai ver lá em Êxodo a forma extraordinária pela qual Moisés foi chamado. Êxodo 2, 23, por causa do povo que suspirava e que clamava em virtude da servidão que eles estavam sendo submetidos, Deus ele vai chamar Moisés no Monte Sinai, no mesmo lugar em que Deus revela a sua lei a ele. Deus vai por meio de uma sarça que queimava, mas ela não se consumia, vai fazer o chamado, vai reposicionar Moisés no seu chamado. Então, o objetivo que Moisés tinha era de guiar o povo do deserto de Canaã, da escravidão egípcia até as portas de Canaã. Então, Moisés naturalmente era um grande chamado, era uma grande responsabilidade. Ele não se sentia capaz, de fato ele era incapaz de realizar aquele grande feito sozinho, mas Deus, mediante a essa possível questionamento e recusa dele, Deus vai dar a ele recursos para fazer isso. Então, não se preocupe com o tamanho do seu chamado, porque maior do que ele é quem o chamou. Então, Deus ele vai dar recursos para ele. Qual é o primeiro recurso que Deus vai dar? E é o mais importante, todo líder precisa e necessita ter esse recurso para ser líder, que é a presença de Deus. Êxodo 3, no verso 12, vai dizer que o Senhor vai dizer para ele que certamente eu serei contigo. O outro, ele vai colocar pessoas para te ajudar, pessoas para ser o seu auxiliar. Assim ele fez com Arão, seu irmão. Ele colocou o seu irmão como seu braço direito, digamos assim, como alguém para dar um suporte a esse chamado tão grande, tão especial na vida dele. E o outro, ele vai dar a Moisés a habilidade de fazer sinais, de fazer prodígios e maravilhas para que as pessoas pudessem crer que Deus era com ele. No subtópico 2.2.2, o retorno.
Interessante que depois que Deus dá o chamado a Moisés, ele vai diante do seu sogro, ele vai, de certa forma, pedir uma bênção especial aos seus parentes para que ele pudesse retornar ao Egito. Êxodo capítulo 4, verso 18, ele vai dizer que ele deseja ir aos seus irmãos para ver se ele ainda vive. Então, toda liderança, aqui redobre sua atenção, ela precisa ter a bênção, ela precisa ter o apoio, a cooperação da sua família. Não existe sucesso para um líder que perde a sua família por causa do seu propósito, do seu chamado. Então é muito importante o líder entender que a sua família sempre será a sua base, a sua família sempre será o seu sustentáculo daquilo pela qual ele foi chamado. Então é muito importante termos a bênção da nossa família. No subtópico 2.3, o grande líder é comparável ao líder dos líderes, que é Jesus. Números 12, do verso 6 a 8, quando Arão e Midian se revoltam contra Moisés, Deus fala que levantou profetas, por visões falou com ele, por sonhos falou com ele, mas com Moisés era diferente. Com Moisés ele falava boca a boca, face a face, claramente, não por enigma, pois ele vê a semelhança do Senhor. E por que Moisés era diferente? Está lá no versículo anterior. Era diferente por causa da fidelidade dele. Eis que é fiel em toda a minha casa. Moisés era fiel à sua casa. Moisés era fiel à casa do Senhor. Ele não negou as suas origens. Ele não temeu aquilo que Faraó podia fazer contra ele. Sobretudo, ele foi fiel. Hebreus 3, nos versos 1 e 2, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote, na vossa confissão, sendo fiel a que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Olha só que interessante isso aqui. A maior autoridade humana para os judeus naquele tempo eram os sacerdotes. A maior autoridade para a igreja humana, para a igreja primitiva, eram os apóstolos. E a maior autoridade, a maior referência de liderança é Jesus Cristo. Olha que interessante essa comparação da fidelidade. Olha a importância de sermos fiéis em tudo que fazemos. A palavra em si, fidelidade, ela significa a atitude de quem é fiel, de que tem compromisso com aquilo que assume. Ou seja, alguém que é fiel àquilo que professa dizer que assume. Isso aqui é importante. E além disso, a palavra fidelidade também significa manter a fé ou também lealdade. Então, no hebraico, a palavra fidelidade ela está ligada, relacionada diretamente à fé e à lealdade. E como fidelidade é um atributo moral e imutável de Deus, está lá em Hebreus 10, 23, ou seja, tudo que vem dele é verdadeiro, é infalivelmente confiável. Malaquias 3,6 vai falar que Deus fala ao povo que eles não seriam consumidos porque ele não mudava, porque a sua fidelidade dura para sempre, senão aquele povo seria consumido. E olha que interessante, 2 Timóteo 2,13 vai dizer que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Ele não deixa de ser fiel mesmo quando nós somos infiéis a ele. Então é isso que acontece. Então a fidelidade, ele é um atributo moral imutável de Deus. Ele é fiel o tempo todo. A fidelidade de Deus não pode ser anulada pela infidelidade humana. Deus, ele é fiel. Porém, a fidelidade é um atributo comunicável de Deus. Deus é sempre fiel, isso é imutabilidade de Deus, porém, a fidelidade é um atributo comunicável de Deus. A fidelidade como qualidade do caráter de Deus pode ser refletido naquele que tem o Espírito Santo. E hoje, como nós exercemos a nossa fidelidade?
Primeiro, cabe ressaltar que a fidelidade do crente requer dele renúncia. Está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Então, para que viermos a ser fiel, vamos precisar de algumas renúncias. A fidelidade também é uma virtude obrigatória ao líder cristão. 1 Coríntios 4, 1, 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Devemos fidelidade a Cristo, devemos fidelidade à sua palavra, bem como devemos fidelidade ao próximo, à nossa família, a amigos, a colegas de trabalho, a patrões, às leis, autoridades. Nós devemos a fidelidade a todas essas áreas que eu citei aqui e outras mais que você pensar por aí. E como a gente pode exercer a nossa fidelidade no dia de hoje? Cumprindo nossas promessas, pagando o que devemos, obedecendo às leis. Só é possível a gente dar testemunho da fidelidade de Deus se nós formos fiéis com os nossos irmãos, com a nossa igreja, com nossos pastores. E qual que é o resultado disso? Toda vez que eu procuro ser fiel, eu me torno uma pessoa exemplar, pela qual ninguém tem do que falar. Toda vez que eu procuro ser fiel, eu me torno uma pessoa confiável. As pessoas vão confiar, a nossa palavra vai ter credibilidade. Nós vamos ser leais às autoridades, leais aos nossos familiares, leais à nossa esposa, ao nosso esposo, aos nossos filhos. E a gente precisa entender isso, que todo aquele que é fiel, ele agrada o coração de Deus. Ele tem a confiança dos homens, ele tem a bênção de Deus, ele abençoa o reino de Deus. Então isso que é uma pessoa fiel nos dias de hoje. E Moisés, ele passou 3 a 4 anos aproximadamente em sua casa e lá ele aprendeu a ser fiel. Porque a fidelidade se aprende dentro de casa. É dentro de casa, é na infância, desde a infância. Não é que quando nós nos tornamos adultos a gente não pode aprender a ser fiel, mas que na infância é o momento em que mais se internaliza esses conhecimentos, né, esses princípios. E a fidelidade é um princípio muito importante para que a gente possa ensinar aos nossos filhos. Mas por que eu devo ensinar isso para os nossos filhos? Salmo 31, 23 vai dizer: porque o Senhor guarda os fiéis, o Senhor guarda a casa do fiel, o Senhor guarda o emprego do fiel, o Senhor guarda o ministério, o Senhor guarda a família. Então o Senhor tem um compromisso e uma promessa. Como Ele é fiel, Ele tem um compromisso e uma promessa para aqueles que são fiéis. Ele vai proteger a tua casa, Ele vai proteger a tua família. A fidelidade é conforto para os fiéis e ruína para os infiéis. Por quê? Porque assim como Ele é fiel para cumprir as suas promessas, Deus também é fiel para cumprir os seus juízos. Então, se nós somos fiéis a Ele, nós precisamos ficar tranquilos, porque todas as suas promessas irão se cumprir, porque Ele é fiel. Mas se nós formos infiéis, isso é ruína para nós, porque também Deus é fiel para cumprir os seus juízos. Então, se Ele prometeu, Ele vai fazer, mesmo que seja cumprindo suas promessas ou cumprindo os seus juízos. Deus é sempre fiel e por isso podemos confiar em suas promessas. Por quê? Porque Deus nunca falhará. Como conclusão, seja fiel. Faça da fidelidade um exercício diário para a sua vida. A fidelidade é uma extensão da sua fé. E a fé nós carregamos dentro de nós. Nem sempre é verdade. A nossa fidelidade, as nossas decisões corretas nos levará para os palácios. Às vezes, a nossa fidelidade pode nos levar, mesmo que sejam escolhas corretas, a lugares e a caminhos desconfortáveis. Mas ser fiel sempre será a melhor decisão. Escolha sempre pela fidelidade, porque a fidelidade nos leva a morar no centro da vontade
de Deus. Sempre devemos escolher viver segundo a vontade de Deus. Que possamos refletir nessas palavras de Êxodo capítulo 35, no verso 5. Assim como Moisés disse: só irei se o Senhor for comigo. Então seja um líder fiel, um líder promotor, um líder ajudador, um líder temente a Deus, para que as pessoas pelas quais você esteja liderando esteja feliz com a forma que elas estão sendo lideradas. Agradeço a oportunidade, curte, compartilha. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.